Fique atento a tudo o que você verá agora. Da vida do poderoso rei da Babilônia, Nabucodonosor, grandes admoestações o Senhor Deus está dando aos ricos e poderosos da terra, aos governantes e donos de grandes fortunas. Tenha certeza que ao mesmo tempo em que você acompanha esse relato, o Espírito de Deus irá estar trabalhando em seu coração, realizando transformações e te dando respostas que você tanto almeja. Vivemos em um mundo com duas realidades antagônicas. Enquanto muitos esbanjam dinheiro, fama e glória, outros nem ao menos têm o que comer e onde dormir. Enquanto o patrão milionário esbanja-se com a glutonaria e a bebedeira, alegra-se no luxo e nos prazeres, seus empregados comem o pão de dores. Esses são explorados e trabalham feito escravos para que o rico se torne mais rico num mundo de ostentação e prazeres. Nabucodonosor tinha o coração repleto de orgulho. Transformou Babilônia num grande centro cultural e arquitetônico. Suas conquistas territoriais lhe trouxeram riquezas e poder. Derrotou a Assíria, tomou Jerusalém trazendo cativos o rei e os nobres, entre eles estavam Daniel e seus amigos, a saber Azarias, Misael e Ananias, que vieram a ser Beltesazar, Sadraque, Mesaque e Abed-nego. Assim, as riquezas e glórias de Babilônia se multiplicavam e gloriosas e estupendas obras foram construídas, como por exemplo, os jardins suspensos da Babilônia. Essa era composta por 6 terraços em forma de andares, sustentados por grandiosas colunas. Em cada andar havia um jardim contendo várias espécies de plantas. O coração do rei ao contemplar toda a magnificência e glória de seu reinado enchia-se de vaidade e prepotência. Seu coração vaidoso não parava para olhar os miseráveis infortúnios que iam sendo deixados pelo caminho enquanto ele adquiria tal poder e glória. Deus no céu contemplava tudo isso, da mesma maneira que contempla o mundo de nossos dias. Através dos jovens hebreus cativos em Babilônia, jovens esses que temiam a Deus e que se afastavam do mal, Deus tentava alcançar o coração do arrogante e prepotente rei. Quando Nabucodonosor deitava-se em seu leito, antes de pegar no sono demorava-se pensando em todas as suas conquistas, riquezas, glória e majestade. Foi em uma noite dessas, que ele sonhou com uma estátua de metal, que acabou sendo desfeita por uma pedra atirada sem ajuda de mão humana que destruiu a estátua e encheu toda a terra. Naquela ocasião Daniel foi o único sábio capaz de dizer ao rei o sonho que esse teve e também dar a sua interpretação. Daniel disse que a cabeça de ouro da estátua era o reino de Babilônia, mas esse seria abatido e reinos inferiores a ele viriam, e que por fim o próprio Deus estabeleceria seu reino de justiça. Agora, preste atenção, os reinos que dominam o mundo em que vivemos não são diferentes do reinado de Nabucodonosor. Suntuosos edifícios são construídos, mansões e arquiteturas esplêndidas. Esses impérios existem da mesma sorte, através da exploração humana. Nenhum deles estaria de pé se trabalhadores não houvessem sido explorados, com salários injustos que não pagam o esforço prestado. Preste atenção, em Deus vê. Nada passa despercebido diante de seus olhos. Quando Daniel entregou ao rei o sonho juntamente com a sua interpretação, naquele momento o rei demonstrou temer a Deus, mas logo depois, seu coração novamente foi tomado pelo orgulho e avareza. Resolveu então construir uma outra estátua, que diferentemente do seu sonho não teria apenas a cabeça de ouro, porém seria toda ela do metal. Assim estava ele desafiando Deus do céu, afirmando que seu reino não seria derrotado por nenhum outro. E mais, ele planejou uma grande e suntuosa inauguração da estátua, que possuía cerca de 30 metros de altura. Príncipes e autoridades do reino foram convidados. Interessante notar que não há registro de que Daniel fosse chamado para a ocasião, ou estaria fora nesse tempo. Será porque a ordem real era que vários instrumentos fossem tocados, e quando isso ocorresse todas as autoridades teriam que se prostrar diante da estátua. Dessa maneira o rei juntamente com seu império estaria sendo venerado. Quem não se prostrasse deveria morrer. Seria atirado na fornalha de fogo ardente por ter desobedecido à ordem real. Entre os que lá estavam, havia nobres judeus que vieram como cativos à Babilônia. Quando a música começou a tocar, todos se encurvaram diante da estátua. Todos, menos 3, Sadraque, Mesaque e Abed-nego.
Esses permaneceram em pé no meio da multidão, não tremendo à ordem real. Embora fossem esses excelentes súditos, quando o assunto envolvia a lei de Deus eram firmes em seus princípios. Trazendo para os nossos dias. Como cristãos, devemos respeitar as autoridades constituídas, mesmo sabendo que essas são injustas. Pagar nossos impostos, cumprir nossas obrigações, sem xingamentos ou ofensas a essas. Porém, quando uma lei for decretada, lei essa que vá contra os mandamentos de Deus, não devemos nos curvar a ela, mas permanecermos de pé diante de todos os homens e acima de tudo diante de Deus. Ficar de pé não é xingar as autoridades, mostrar rispidez, mas ficar firme pelo que é direito, não obedecendo leis que possam estar contra os mandamentos de Deus. E arcar com as consequências da desobediência ao governo humano sem revolta alguma, mas em silêncio aguardar as providências divinas. Somente assim estaremos realmente representando a Cristo. Quando Nabucodonosor soube dos jovens judeus que foram rebeldes à sua ordem, mandou trazer esses e resolveu dar-lhes uma nova oportunidade, dizendo: a música irá tocar novamente, e vocês deverão se curvar diante da minha estátua para salvarem suas vidas. Sabendo que os motivos eram religiosos, o rei reforçou: vosso Deus não será capaz de livrá-los de minhas mãos. Esses serenamente responderam: e nosso Deus tem poder para nos livrar, sim, ó rei, mas saiba que se ele resolver não fazer isso, mesmo assim não iremos nos curvar diante da estátua. O orgulhoso Nabucodonosor ficou furioso com a afronta e ordenou a seus súditos que esquentassem 7 vezes mais a fornalha do que de costume, atassem com cordas os 3 jovens e os atirassem na fornalha. E assim foi feito. A fornalha estava tão sobremaneira aquecida, que os próprios atiradores morreram com o calor da mesma. O rei então, de longe olhou para dentro da fornalha. E o que viu fez com que ficasse paralisado. Chamou então seus conselheiros e perguntou: não foram 3 que foram jogados amarrados na fornalha? Como vejo 4 que passeiam livres pelo fogo? E o quarto deles é diferente. Existe algo de glorioso nele. É semelhante aos filhos dos deuses. Seus conselheiros responderam: é verdade. Estamos vendo também isso. Naquele momento, mais uma vez Nabucodonosor pareceu reconhecer que estava errado, ordenou que os jovens saíssem da fornalha e os 3 saíram sem nem mesmo seus cabelos estarem chamuscados pelo fogo. Deu então glória ao Deus do céu e encheu os jovens de honraria. Porém, depois de algum tempo, seu coração encheu-se de vaidade novamente. As riquezas do Império Babilônico conquistadas por ele a preços de oprimir os indefesos, falaram mais alto. Ele se acomodou na prepotência de seu próprio braço, não dando glória ao Deus do céu e não fazendo justiça ao inocente. Numa noite, ele teve um sonho horroroso. Lembrou-se então de Daniel e mandou chamá-lo. Com o coração temeroso narrou a Daniel o que havia visto. Disse ele: sonhei com uma árvore enorme no meio da terra. Era tão grande e frondosa que toda a terra podia contemplá-la. A sua folhagem era formosa, e o seu fruto abundante, e havia nela sustento para todos, e debaixo dela os animais do campo achavam sombra, e as aves do céu faziam morada nos seus ramos. Foi quando um vigia, um santo, descia do céu, e clamou fortemente: derrubai a árvore, e cortai-lhe os ramos, sacudi as suas folhas, espalhai o seu fruto, fujam os animais de debaixo dela, e as aves dos seus ramos. Mas deixai na terra o tronco com as suas raízes, atada com cadeias de ferro e de bronze, seja molhado do orvalho do céu, e seja a sua porção com os animais na erva da terra. Seja mudado o seu coração, para que não seja mais coração de homem, e lhe seja dado coração de animal, e passem sobre ele 7 anos. E dizia: esta sentença é por decreto dos vigias, e esta ordem por mandado dos santos, a fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer, e até ao mais humilde dos homens constitui sobre ele. Então, o Nabucodonosor temeroso pergunta a Daniel: o que vem a ser isso? Daniel ficou preocupado e por uma hora ficou calado em comunicação com Deus.
Foi então que encheu-se de coragem e informou ao rei que aquela árvore simbolizava o próprio rei e que seu domínio seria tirado por 7 anos, que perderia o juízo e comeria a erva do campo com o boi. Daniel, compadecido, faz um apelo ao rei para que esse se arrependesse de seu orgulho e vaidade, se arrependesse de seus pecados e glorificasse a Deus. Nabucodonosor teve tempo de graça para reconhecer seus maus caminhos, escutar a voz do Altíssimo e a ele glorificar. Se assim o fizesse, não sofreria tal pena, pois a profecia era condicional. Deus queria salvar o rei, perdoar seus pecados e ser o senhor de sua vida. Porém, ao final dos 12 meses, quando passeava no Palácio Real de Babilônia, arrogantemente falou: Não é esta grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com a força do meu poder, e para a glória da minha magnificência? Ainda estava a palavra na boca do rei, quando caiu uma voz do céu: A ti se diz, ó rei Nabucodonosor, passou de ti o reino. Durante 7 anos serás tirado dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. Comerás ervas como os bois, até que conheças que o Altíssimo domina sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer. Na mesma hora se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi tirado dentre os homens, e comia erva como os bois, e o seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que lhe cresceu pelo, como as penas da águia, e as suas unhas como as das aves. Ao final do período de 7 anos, o rei recupera o seu juízo e ele mesmo narra sua experiência, glorificando Deus do céu. Quando reconheceu que tudo vem de Deus e somente ele é digno de honra, a vida desse rei, outrora ímpio, foi modificada. E ainda mais prosperou, porém sem oprimir o mais fraco. Portanto, quando você enxergar maldade no governo, seja um Daniel. Não é com ódio e xingamentos que você irá mudar o que enxerga como cruel. Daniel servia e amava o rei. E quando Deus o enviava a advertir, ele fazia com respeito e sabia que as coisas não ocorreriam no tempo que ele desejasse, mas no tempo de Deus. Quantas vezes Nabucodonosor não endureceu o coração? Foram anos de luta para que Deus pudesse alcançá-lo e salvá-lo. Deus não queria que ele morresse sem salvação, porque o amava. E você ama o governante de sua nação ou deseja sua morte? Em breve, muito em breve, os reinos deste mundo passarão e a pedra do sonho de Nabucodonosor, que simboliza o reino de Cristo, virá. E os reinos injustos que agora existem cairão por terra. Espero ser um sacerdote do reino justo de Jesus Cristo e lá encontrar Nabucodonosor. E você deseja estar lá também? Então aprenda a lição com o rei que teve que comer capim como um animal para reconhecer a supremacia de Deus. O orgulho e a vaidade não é um mal somente dos ricos e poderosos. Sempre que o homem busca a glória de si próprio e não enxerga a grandeza do verdadeiro Deus, torna-se vítima dessa armadilha satânica. Se você chegou ao final desse vídeo é porque foi significante para você. Então, seja solícito e compartilhe essa bênção com outras pessoas. Você pode também se inscrever em nosso canal para assistir mais vídeos como esse. Afinal, nosso objetivo é te levar sempre para mais perto de Jesus.